E aí, Pisme 3, tranquilo com vocês? Ó, rimou. Dando continuidade então às nossas aulas online, semana passada eu falei com vocês sobre o fascismo na Itália, né? Vimos como que ele surgiu, falamos sobre a marcha sobre Roma, os camisas negras, algumas características dos regimes totalitários, né? E principalmente ali na Itália. Vimos como que esse fascismo vai inspirar outros países também. Então, por exemplo, em 1919 você tem a fundação do Partido Fascista Italiano e logo em seguida você tem essas ideias fascistas espalhando pelo continente europeu. Não só no continente europeu, né? Então, por exemplo, você vai ter o Francisco Franco na Espanha, o Salazar em Portugal, o Hitler na Alemanha. Você terá, por exemplo, o Perón na Argentina, o Getúlio Vargas também, depois quando ele assume, a partir de 37 mais ou menos, quando ele aplica o golpe do Estado Novo, né? Ele adota algumas ideias fascistas também, a gente vai ver isso mais pra frente. Então você tinha essas características fascistas se espalhando com muita facilidade pela Europa e pelo mundo, né? E hoje a gente vai analisar então o nazismo na Alemanha, beleza? Parte 1 da aula, vou dividir em duas aulas, tá? Porque tem muito assunto. Então olha só, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a gente lembra que a Alemanha foi extremamente, como é que eu posso dizer, humilhada pelo conflito, né? Aquele Tratado de Versalhes, ele trouxe vários problemas para o território alemão. Então, por exemplo, ela teria que pagar uma indenização altíssima, ela não poderia ter um exército maior do que 100 mil homens, não poderia ter soldados nas fronteiras da Alemanha, não poderia ter navios de guerra, não poderia ter armas poderia ter fábricas de munição, de armas, por exemplo. Então a Alemanha ela foi humilhada, a Alemanha vive uma crise econômica pesadíssima, com miséria, desemprego, fome, tá? E isso vai fazendo com que o povo alemão ele vai se sentindo humilhado pelos outros países, os vencedores, né? Aqui no caso os Estados Unidos, a Rússia, que agora já estava se tornando a União Soviética, a França, a Inglaterra. Então os países vitoriosos da Primeira Guerra Mundial, eles começam a ser olhados pela Alemanha como um país traidor, uns países que a humilharam e tudo mais. E uma sede de vingança muito grande no povo alemão começa a crescer depois, principalmente que os fascistas começam a ter voz, né? E esses partidos fascistas, né, esses grupos fascistas, eles começam a falar no ouvido da população alemã aquilo que eles queriam ouvir e aquilo que eles estavam sentindo, né? Vingança, revanche, a traição desses povos europeus, desses países vitoriosos que humilharam a Alemanha e por aí vai. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial também, na Alemanha você vai ter o início de uma república, tá? A República de Weimar, como ela fica conhecida. Mas é uma república muito fraca, assim, o povo alemão não estava muito satisfeito com isso. A crise continua do mesmo jeito, o partido fascista alemão, né, que vai se chamar nazi, né, o partido nazista, ele vai crescendo cada vez mais, ganhando cada vez mais adeptos na figura do Hitler, o Hitler fazendo vários discursos pela Alemanha toda e cada vez mais as pessoas vão interessando naquelas coisas que ele dizia. E aí, né, um dos primeiros pontos do partido nazista alemão é rejeitar o Tratado de Versalhes. Então, os nazistas, eles sempre rejeitavam esse tratado. Então, para a população, aquilo era uma maravilha, né? Eles defendiam que o exército deveria se armar novamente, que não deveria ser pago a tal indenização que foi cobrada. Nenhuma outra medida tomada pelo Tratado de Versalhes, segundo os nazistas, elas não deveriam ser aceitas nem cumpridas, né? Que tudo que seria gasto deveria ser investido na Alemanha para tentar tirar o país da crise e tudo mais. Propunham também um Estado forte. O que é isso? Um Estado onde ele controlaria a população, basicamente, né? Quando eu falo de um Estado forte, você tem um Estado onde há uma intervenção, por exemplo, do governo na economia, na cultura, na comunicação, na saúde, na educação, tá? E esse Estado forte, normalmente, 99% das vezes, é uma ditadura, né? É uma ditadura onde uma pessoa normalmente centraliza o poder e controla do jeito que ela quer.
Vão começar a arrumar culpados para todos os problemas da Alemanha. A culpa nunca é do alemão, a culpa vai ser sempre dos outros. Então, estrangeiros, né, os países que humilharam a Europa, a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, comunistas, né, os comunistas que estariam tomando as terras do povo, o comunista comia criancinhas no café da manhã, o comunista tinha pacto com o diabo, essas coisas bizarras que eles inventavam. Depois, os judeus também serão perseguidos, mas a gente vai ver isso mais pra frente. O principal foco de perseguição dos nazistas serão os judeus. Os nazistas também possuíam uma tendência expansionista. O que é isso? O Hitler dizia que o povo alemão era descendente de uma raça ariana. É uma raça que, segundo Hitler, eram de um povo antigo, de origem viking, e que os alemães se originaram desse povo. E por isso os alemães eram superiores a todos os outros povos no mundo, né? E que a raça ariana dos alemães era uma raça pura, era uma raça forte, uma raça indestrutível, e que a Alemanha era pequena demais para esse povo alemão, que eles deveriam se expandir. Isso é chamado de espaço vital. O espaço vital que os nazistas defendiam é que eles deveriam ampliar e conquistar outras regiões, principalmente regiões que eles tratavam como inferiores, tá? Povos inferiores a eles. Tudo nisso, em todas essas ideias malucas, você tem ali a liderança do Hitler, né? E aí, em 23, um ano depois do golpe dado pelo Mussolini na Itália, o Hitler tenta dar um golpe na Alemanha também. Fica conhecido como Putsch de Munique. Putsch, em alemão, é golpe, tá? Golpe de Munique, então, o Putsch de Munique, é uma tentativa de golpe, só que o Hitler não consegue, tá? O exército alemão ele consegue se proteger bem, consegue evitar uma revolta maior e o golpe. O Hitler é preso, é condenado a 2 anos, mas fica, sei lá, 2 meses, 8 meses, de 2 a 8 meses, agora não estou lembrando exatamente quanto tempo que ele fica preso. Só que o problema é que na cadeia, enquanto ele estava preso, ele escreve um livro, né, o livro chamado Mein Kampf, que significa Minha Luta. Nesse livro, ele coloca todo o ódio dele aos judeus, aos negros, aos homossexuais, aos países capitalistas, como os Estados Unidos, Inglaterra e França, que humilharam a Alemanha pós-Primeira Guerra, critica abertamente o comunismo da União Soviética, e ali ele coloca todo o ódio dele e esse livro vende pra caramba, tá? O Hitler sai mais forte da cadeia, e aí ele vai ficar extremamente popular, e aí as chances dele de chegarem ao poder aumentaram muito, beleza? Próxima aula a gente vê isso, tá certo? Pessoal, até mais, vai ter atividade lá no Google Sala de Aula, não esqueçam de fazer, beleza? Valeu!